Boa tarde a todos e bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Cleverty. O nosso convidado de hoje é conhecido na Cleverty por ser o MacGyver de desenvolvimento de software, Alexandre Freire. Alexandre, eu no meio de tanta tecnologia quase que me perdia. Falamos aqui de Angular, Ionic, Node.js, Ruby, C++, PHP, Python, Java, Delphi e agora já fiquei sem respiração. Conta-me lá, o que é ser o homem dos sete ofícios aqui do desenvolvimento de software? Ok, eu comecei quando tinha 11 anos, em 1983, e na altura comecei a cracar jogos em Assembly Language. Portanto, em Assembly durante muitos anos, em Basic, depois no tempo da faculdade fiz muitos projetos, e fiz em Basic, Pascal, Assembly, depois também altura fiz Fortran, COBOL, por aí fora. Enfim, foi uma carreira enorme, portanto eu não me considero um programador PHP, sou uma pessoa que estou há 30 anos nisto e faço o que for necessário, desde que seja software. Sabes, há os surfistas que é qualquer prancha serve. Exato. Eu é que o software, não é? Qualquer linguagem serve. É engraçado dizer isso. Eu quando vi o teu perfil do LinkedIn, espantei-me à partida, porque pensei, é que o nosso Alexandre realmente já bateu em quase todas as teclas. E era curioso que ao chegar ao final do teu currículo, víamos atenção, também tem aqui uma componente pedagógica, pela qual até iniciaste o teu percurso. Foste quase instrutor, não é? Aqui dos mais séniores na escola secundária Vitorino de Mesa. Portanto, é engraçado também teres começado por ensinar os mais adultos. Exatamente. Tinha 18 anos, estava a ensinar a Windows 2.0. Que é incrível, não é? Acho que a maior parte das pessoas não quer falar. E estava a ensinar o MS-DOS, como é que só usava o Office. Mas digo-te uma coisa, sabes, toda a minha carreira, a parte mais interessante que não está é aquela que não está no meu currículo. Ou seja, quando eu estava a viajar para a Ásia, eu estava a viajar simplesmente com um netbook, ok? Uma coisa, um single core, coisa mais básica que existe. E cheguei a fazer software, pessoalmente, fiz também um projeto, mas no sentido, nessa altura estava a fazer trabalho para mim, porque resolvi a minha carreira, fiz um interregno na minha carreira. Bem, cheguei a fazer software quando estava em comboios na China, na Índia. Uma coisa engraçada, por exemplo, é que mesmo aqueles comboios mais terríveis, para não dizer mais nojentos, que é mais correto isso, tinha uma fonte de limitação, estás a ver a ideia? E cheguei a fazer às vezes 12, 14, 18 horas, cheguei até a fazer 24 horas de comboio na Índia, quando viajava lá. E dava para fazer software em qualquer lado, e inclusive às vezes sentados, não só coffee shops, mas eu lembro que estava na altura a viajar muito barato e tinha a roubar a Wi-Fi do café mais próximo. Estava ali num calor insuportável ao pé de uma fontezinha, estás a ver daí, ali agachado com um netbook, com single core, a tentar sacar a Wi-Fi e ao mesmo tempo a programar, então assim. E programei muito quando estava a viajar em situações muito incríveis, não é? Mesmo em Laos e por aí fora, e estações de autocarros e por aí fora. E isso, se calhar, foi a parte mais até desafiante de todas, sabes? Sem dúvida. E, aliás, era uma das perguntas que eu tinha aqui previstas para ti, porque queria saber como é que era essa logística, quer dizer, de ser um desenvolvedor de software, quer dizer, enquanto ias viajando por Camboja, Tailândia, Taiwan, Laos, Vietnã, como é que é a logística de andar de mal às costas e ser um developer ao mesmo tempo? Não é? Quer dizer, falaste aí em estar sentado no comboio 18 horas, e quem já viajou pelo Sudeste Asiático sabe o que é isso, que assim, de um momento para o outro tu tens uma família inteira a entrar do comboio e depois querem colocar as malas ali, e no meio disto tudo estava o Alexandre a tentar desenvolver software. Inclusive, já viste que estás nos comboios indianos, onde está tudo super apertado, estás a ver a ideia, estás ali completamente um squeeze total, e mesmo assim estás ali com o netbook a programar, e depois como deves imaginar, aquilo é muito lentinho, não era assim era que nem sequer o vídeo que tirasse na minha máquina fotográfica conseguia sequer ver lá, percebes? E era para esquecer, não é? Mas essa foi realmente a parte mais desafiante. Quando estava a viajar, estava a carregar com 30 quilos, 20 às costas e 10 à frente, e os 10 quilos era tudo material informático e fotográfico, estás a ver? Entre computador, máquina fotográfica, carregadores. Exato. Isso. Mas tu tiveste que, com certeza, quer dizer, assentar arraiais durante algum tempo, não é? Calculo. Falamos aqui em alguns países, mas com certeza assentaste arraiais em alguns deles. E quando digo assentar arraiais, falo em parar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Pronto, então é o seguinte. O meu primeiro ano e meio foram 498 dias, no último dia até chorei, aliás, fui obrigado a regressar a Portugal porque tinha uma infecção interna e estive hospitalizado num hospital público na Tailândia, nem sequer falava inglês,
E depois, pronto, é uma história longa, depois foi um amigo visitar-me e dizer, pá, Alexandre, na estado que tu estás, pá, tens mesmo que regressar a Portugal. E durante esse ano e meio, praticamente não parei, era quase dia sim, dia não, às vezes 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, às vezes no mesmo dia, e para cidades diferentes, durante ano e meio. Depois voltei a Portugal e quando eu regressei lá, aí sim, já comecei a fazer viagens já mais calma, tive 2 meses em Pequim, depois tive 2 meses num sítio chamado Moalboal, nas Filipinas, que é também de um estádio de futebol, durante 2 meses. E depois vivi em Guangzhou, na China, vivi em Yangzhou, na China, portanto, os dois juntos há 8 meses, e depois vivi 5 anos e meio em Taiwan. Assim, e sim, a trabalhar. E em Taiwan provavelmente foi o sítio onde passaste mais tempo. Sim, sem dúvida. Taiwan foi mesmo viver, enquanto os outros eram viajar, Taiwan resolvi viver mais ou menos passado o meu segundo dia, segundo, terceiro dia foi onde eu optei, depois de 3 anos e meio, parar e viver lá. 3 anos e meio. Sabes que há uma pergunta que nós costumamos fazer aos nossos convidados, que é aquela pergunta clichê do back-end versus front-end, e é uma questão que eu não queria deixar de passar aqui também neste nosso terceiro episódio, porque, por norma, nós gostamos sempre de perceber, afinal de contas, qual é que é a vossa preferência, se existe uma preferência, se isso é uma questão mais de leigos que não percebem a operacionalidade da coisa, mas gostava também de saber a tua perspectiva, se te vias a fazer mais back-end, ou se hipoteticamente não achas que tomar uma posição é redutor. Está percebido. Então é o seguinte, eu comecei com desktop e estive a trabalhar a desenvolver aplicações desde 80 e poucos, não é assim, até mais ou menos 90 e tais, 2000 e tal. Quer dizer, eu até 2014 basicamente estive a desenvolver desktop, quase mais de 30 e tal anos de desenvolver desktop, certo? Quando nos anos 90 começa a vir a web, eu por acaso estava na FCT, que tinha a primeira internet privada em Portugal. Eu tinha tido na altura no NEC, portanto já tinha acesso a ferramentas de internet que nem sequer existia para a realidade da parte dos portugueses, mas eu tive muita... queria durante muito tempo entrar no desktop. Então nessa altura não existia front-end, não existia back-end, fazia isso tudo. Portanto, front-end e back-end é uma coisa relativamente recente. Podes dizer, se calhar tem uns 15 anos, 20 anos. Pode ser, mas para mim isso é pouco, ok? E portanto eu tive muita resistência a meter na web, nessa altura, nos anos 90, certo? Porque era mesmo uma pessoa ligada à programação. E, portanto, a programação, no geral, não se pensava nas interfaces visuais. Era tudo muito simples, tinhas um conjunto de menus, um conjunto de widgets, e não era preciso pensar do ponto de vista estético, ou do ponto de vista... Pronto, do ponto de vista estético, não é assim? Mais tarde, eu fiz o site da matemática da minha faculdade nos anos 90, e, portanto, nessa altura também a preocupação estética não era muito importante. Portanto, nessa altura, o back-end e o front-end para mim era igual, portanto, fazia uma coisa como fazia outra. Nos anos mais recentes, é que a preocupação estética começou-se a tornar muito importante. E eu aí, começou no sentido que eu acho que não tinha já as qualificações necessárias para ter uma preocupação estética àquele detalhe, e inclusive o formato HTML é muito limitado e é uma dor de cabeça enorme para o pixel para aqui, o pixel para ali, funcionar bem com os ecrãs grandes e os ecrãs pequenos. E foi a partir daí que eu realmente disse, prefiro mais o back-end, ou melhor, prefiro que seja código e menos andar a pôr um pixel para a esquerda e um pixel para a direita, percebes? Portanto, mais para a direita. Agora, antes disso, durante décadas, trabalhei em tudo, ou seja, back-end, front-end, porque nem existia a diferença, não havia... Não existia, exatamente. Fazia isto, não é assim? Só mais tarde que vejo especialização. Digo mais recentemente, porque para mim, tudo que seja menos de 15 anos é recente, percebes? E é uma dor de cabeça que eu já tenho percebido que vocês, developers, sentem muitas das vezes, até com os próprios clientes. Eu sigo alguns fóruns do Reddit e existem alguns memes nessa orientação, quer dizer, está tudo a funcionar muito bem no back-end, mas depois realmente vocês têm aquele feedback do cliente, mas este menu aqui é que podia estar aqui um bocadinho mais para a esquerda e mais para a direita. Eu calculo para vocês, curiosamente no meu caso é exatamente o contrário, porque dadas as minhas funções tenho que me preocupar muito com o ponto de vista estético, mas calculo para vocês, quer dizer, depois de toda esta trabalheira do mecanismo, de estar tudo a funcionar, preocupar-nos agora com um bocadinho para a esquerda, um bocadinho para a direita, deve ser às vezes frustrante para vocês. Não sei se tu sentes isso. Eu falava aqui há uns tempos com o Luís Mirandela e ele falava-me exatamente disso. Fomos pensar assim, nos tempos antigamente o que acontecia muito é que os ecrãs eram mais ou menos do mesmo tamanho. Tínhamos o VGA, depois o VGA começou a aumentar para o Botsman, o QGA, se não me engano, viu o XGA também, já lá vai muitos anos, não é assim? E portanto, nessa altura, os ecrãs tinham tendência para aumentar e cada vez tínhamos era
nós criávamos aquilo para o modelo minimalista, que era o VGA, certo? E mais tarde o XGA tornou-se mais ou menos standardizado, portanto tínhamos muito espaço no ecrã para pôr as nossas componentes. Quando o mobile vem, aí é que lixo tudo, não é? Porque a partir daí, em vez de ter espaço, passas a ter um espaço minúsculo, não é assim? Exatamente. E depois tem uma particularidade que é, não tens disponibilidade para comprar todo tipo de dispositivos. Apesar de um conjunto de simuladores, mas não funcionam bem. Depois é um mercado extremamente fragmentado, não é? Portanto, trabalhar com o mobile é uma dor de cabeça, porque é preciso testar em múltiplos sistemas, não é assim? Exatamente. E tens de estar com as exceções. Ou seja, antigamente tínhamos 99% era lógica, que era business logic, que era a parte técnica, e 1% a parte estética, não é? Desde que a componente, por exemplo, o botão, não sei se fora do ecrã, a coisa ia bem, não é? Agora exatamente. Agora um ecrã minúsculo, uma coisinha mais, não é só o ecrã minúsculo, como o teu dedo é grande, percebes? Enquanto no teclado não tem problema no rato, mas depois como o teu dedo é muito grande, aquilo realmente tem uns espaçamentos. E depois tem outro problema, que é a Google veio com o SEO, e para funcionar bem no SEO... Era isso que eu te ia dizer. Há uma lista de paddings que são necessários. Eu sei que me digo, porque eu recebo a coisa da Google, o número de padding disto tem de ser meio do que este, porque senão não funciona bem, entendes? Claro. Era isso que eu te ia perguntar, mas no fundo era uma pergunta quase retórica, porque depois, ainda por cima, os motores de busca têm essa vertente agora do mobile first, não é? Portanto, tanto a nível do web, vocês passaram a ter outro problema, porque se os motores de busca pontuam melhor, quer dizer, todos os sites estão feitos em mobile first, e todos os layouts que assim estão feitos, mais uma dor de cabeça para vocês, e mais uma dor de cabeça do ponto de vista estético. Mas diz-me uma coisa, Alexandre. Se estivéssemos só a falar de JavaScript, front-end é ótimo, mas quando estás a falar de JavaScript e essas particularidades todas, então só back-end. Aliás, acho que há muita gente que fugiu para o back-end por causa disso, percebes? Claro. E no outro dia, Alexandre, tu se calhar poderás dar-me uma resposta. E no outro dia andava nas minhas viagens pelo mundo da internet, mais domínio, menos domínio, mais estatística, menos estatística, e eu creio ter-me deparado, mas depois como não consegui voltar a esse site, não consigo dizer também se o dado correto, mas à volta de 80%, 90% dos sites ativos estão montados em WordPress. Isso é verdade? É mentira? É verdade. É verdade. É verdade. Isto é como pensas assim, quantas megas empresas é que tens? Tens poucas megas empresas. 99% do mundo é feito por microempresas, certo? Claro. Mas, na verdade, as grandes empresas é que aparecem no mercado acionista, são as que aparecem nas notícias, são eles que fazem, digamos, girar o mundo, mas eles representam apenas um pequenino segmento do mundo, não é assim? Claro. Portanto, a quantidade de sites do WordPress é absolutamente gigantesca porque há milhões de blogs. Agora, são eles que fazem o revenue? São eles que aparecem nas notícias? Não são. O que aparece nas notícias, claro, é as que são extremamente bonitas, é a Google, é a IBM, é a Nike, é por aí fora, e esses microsites todos não aparecem, mas eles representam a esmagadora maioria, não é assim? Acabam por ser a grande massa da internet, no fundo, não é? Como se estivéssemos quase a falar num termo não depreciativo do termo, mas é quase a plebe da web. Estamos a falar aqui em 80%, ainda é um valor bastante considerável. Eu desconhecia, sabia que o WordPress realmente tinha uma predominância grande na web, mas a nível de 80%, 90%, eu desconhecia, muito sinceramente. Há muita gente que está a sair do WordPress. A questão é que ele começou antes, numa altura que não existia Wix, não existia nada, Shopify, não existia nada. Portanto, o WordPress era a única plataforma que as pessoas tinham para o seu blog, não era? Ou vender os seus produtos de uma maneira simplificada, não é? Exatamente. Mesmo vendendo agora os seus produtos, mesmo vendendo os seus produtos através do e-commerce, portanto, é facílimo. Aliás, tu já te paraste muito mais vezes com eles do que eu, com vídeos de monta o seu negócio em apenas 10 minutos, e lá está um tutorial do WordPress, e lá vamos nós montar o nosso negócio em 10 minutos. Mas é interessante. Isso é interessante. Alexandre, começámos aqui esta conversa por falar em uma data de tecnologias e eu até me perdi. Mas há alguma preferência da tua parte, se sim, ou se essa preferência depois também advém de algumas experiências que tu foste tendo, sei lá, entre o Angular, o Ionic, o Node, o Python, quer dizer, eu calculo que tenha surgido também daí uma preferência depois de teres tido experiências, e gostava que nos contasse aqui um bocadinho, se calhar, não entrando muito nas particularidades dos projetos, pelas razões óbvias, mas se puderes contar-nos aqui um bocadinho do teu testemunho, nós ficávamos enriquecidos. Eu comecei em Pascal em 1997 e trabalhei com Pascal há mais de 20 e tal anos. E adorava a linguagem. O Objeto Pascal, ok? Absolutamente adorava a linguagem.
o pessoal nessa altura não gostava de Pascal, gostava do C, eram tudo viciados no C, tive muitos anos do C. E, portanto, tinha uma ligação emocional muito forte ao Pascal. Mais ou menos por altura de 2012, foi quando eu completamente cortei a relação, quer com o Pascal, quer com o Windows, depois de mais de, sei lá, 20 e tal, 30 anos de Windows, não é? A partir daí, passei a estar totalmente desligado emocionalmente de nenhuma linguagem. Passou a ser mesmo uma ferramenta. Gosto do Node, não só, quer dizer, o Node é apenas, não é uma linguagem sequer, o Node é apenas uma forma de executar JavaScript na parte de servidor, certo? Exato. A particularidade do JavaScript, apesar de ter sido uma linguagem extremamente mal concebida, é primeiro que passou a evoluir para o TypeScript. Foi feito pelo mesmo gajo que eu tive ao Pascal e criou o C#, assim. Portanto, ele conseguiu uma coisa ali bastante bem concebida, né? Dentro de uma linguagem que é muito fraca e com muitas fraquezas. Aquilo que eu gosto é o seguinte, eu gosto de uma linguagem que faz tudo, certo? E o JavaScript saiu fora do cliente. Primeiro, o Node.js trouxe-o para o lado de servidor, trouxe para a parte da automação e scripting, e também agora com o Electron e com o Node.js também trouxe para a parte de desktop. Portanto, a minha opção de escolher JavaScript e Node.js tem muito mais a ver com o sentido da versatilidade para trabalhar em todas as áreas, enquanto as outras linguagens estão limitadas. O JavaScript é a única linguagem que serve para tudo. Por inerência. Até porque se adapta ao teu perfil, não é? É o JavaScript, só por causa dessa razão. Portanto, não é porque seja melhor, é simplesmente porque na web só há uma linguagem que é o JavaScript, ok? Mais nada, certo? No lado cliente. Pela versatilidade, claro. Entendo, até porque se adequa ao teu perfil. É menos versatilidade. Não há uma razão emocional que eu tinha a linguagem. Ok. Achas que é justo nós apontarmos, e vejo alguns artigos nesse sentido, apontarmos uma linguagem do futuro ou qual é que será a linguagem trendy no próximo ano? Eu vejo muitos artigos nisso e às vezes questiono, mas isto é por adivinhação ou existe uma lógica por trás disto? Há uma linguagem, claro, é o Python. O Python está a se tornar um grande vencedor, não é? E a razão é simples, o Python já existe há décadas e era usada, por exemplo, para plugins, para resolver montes de problemas, mas não era uma linguagem generalizada. O que realmente generalizou o Python foi um conjunto de pacotes que ele tem, como o Pandas, o NumPy e mais tarde o TensorFlow, que o tornou absolutamente ótimo para Data Science. Já existia uma linguagem para Data Science, que era o R. Só que acontece o seguinte, o R foi feito para matemáticos, basicamente. A sua sintaxe é muito orientada para matemáticos e não tanto para programadores. Portanto, como há uma explosão do Big Data e do Data Science, não é assim, para fazer estudos analíticos de tendências de mercado, o que tornou o Python a linguagem favorita para isso. Portanto, tens uma linguagem general purpose, que já serve para fazer plugins, já serve para fazer scripts, já serve para resolver um N conjunto de problemas, e agora adicionas o grande boom, que é o Data Science, e torna-se a linguagem perfeita. Eu, pessoalmente, não sou grande fã do Python, mas admito que é uma linguagem que realmente é a linguagem do futuro, neste momento, está a ganhar todo o terreno e vai ser número 1. Pelas circunstâncias, portanto, podemos prever que Python será a linguagem do futuro, ou pelo menos num futuro próximo, porque lá está também neste ramo, e tu concordarás comigo, é difícil nós estamos a fazer grandes planos a 5 anos, mas acho que pelo menos a 1 ano, 2, acho que podemos fazer, sendo arriscado, mesmo assim. Sim, há um conjunto de linguagens que a Google quer tentar puxar, não é? Uma delas é o Go, só que a Google é muita coisa e tem um grande problema que eles têm uma tendência para cortar o que fazem, e por isso é que o Go é uma linguagem interessante, mas o Python tem particularidade, tem uma grande comunidade à volta, não é? Portanto, eu acredito muito em certas linguagens que são criadas para aí. E as pessoas querem usar linguagens que têm futuro, porque as pessoas não querem estar a aprender uma coisa e depois amanhã têm de mudar de emprego e têm de aprender tudo novo, não é assim? E têm de aprender, exatamente. Portanto, essa também deve ser uma questão que as próprias linguagens devem conceber ou devem, pelo menos, assumir que eu trabalhando nesta linguagem, me será fácil se calhar passar para outra e se calhar também fará da própria linguagem mais apetecível, digo eu, calculo. Exatamente. O torna uma linguagem apetecível, no fundo, é o mercado em si. Se o mercado dá dinheiro, é isso que ele faz. Exatamente. No fundo vai tudo dar ao mesmo sítio. Alexandre, eu não queria deixar sem te colocar aqui uma questão que me ficou aqui na cabeça. Tu foste investigador do MEC, ali na Avenida do Brasil, certo? Foi estudante. Foste estudante e investigador, certo? Exatamente, fui estudante e investigador. Ou seja, quando tive 3 anos no curso de matemática, porque na altura o Cavaco Silva fez a reforma do ensino superior, tive um ano em engenharia física
e na altura que era de informática, ao mesmo tempo, candidato-me ao LNEC e fui exatamente aluno bolseiro de investigação. É esse que é o termo correto. Aluno bolseiro de investigação. Ok. Com tese, sem tese? Não, na altura estava na faculdade. Estava a estudar na faculdade ainda. Estavas em licenciatura, certo? Estava a fazer licenciatura em engenharia informática, sim. Só que já tinha mais de 10 anos em cima de experiência, não é? Já tocámos aqui em alguns pontos de tecnologia, já falámos também aqui na tua experiência enquanto developer all around the world, mas agora gostava de conhecer um bocadinho do teu íntimo. Gostava de perceber também o que é que te fez abandonar ou colocar em pausa uma vida que, à partida, para muitos dos teus colegas, é uma vida confortável, não se ganha mal. Aqui em Portugal, apesar de ganhar melhor noutros países, nomeadamente Inglaterra, na Alemanha, mas o que é que te fez? Quer dizer, olha, para mim chega, este modelo de vida é muito giro, mas eu vou dar ali uma volta para a Ásia e, meus amigos, eu não sei quando é que volto. Ok, pronto, então é o seguinte. Primeiro, eu sempre tive duas paixões. O meu trabalho, e felizmente encontrei o meu talento quando tinha 11 anos, e viajar. Portanto, são as duas paixões que infelizmente são incompatíveis, não é? Uma requer ter uma vida estática e outra requer ter uma vida dinâmica, falando assim em termos de programação, não é assim? E, portanto, uma acabou por ganhar porque o dinheiro também conta mais alto e porque eu sempre gostei muito do meu trabalho, eu sempre trabalhei por paixão. Tanto é que durante os tempos de faculdade trabalhava imenso, mas ganhava muito pouco, não é? Só mais tarde é que num pico da minha carreira, onde já ganhava muitíssimo bem mesmo, mas muito bem, é que eu optei realmente por começar uma vida nova, não é? Bem, primeiro, eu não pensei estar 10 anos na Ásia, né? A minha ideia era ter 6 meses a um ano. Na altura eu pensei fazer uma viagem de 6 meses e depois criar a minha própria empresa. Estava na altura, na minha idade, financeiramente estava já muito estável, não é assim, não tinha problemas financeiros. Mas, pá, eu adorei a minha viagem, fiz com muita paixão e foi uma coisa que durou anos, não é assim? Mas a ideia inicial não era até aquele tempo todo, era mesmo para 6 meses a um ano, para regressar e criar a minha própria empresa. E ponderas voltar, não? Para lá, para a Ásia. Sim. Nem que seja de passagem. Sim, visitar os meus amigos daqui a uns anos, sem dúvida, gostava lá de voltar, sei lá, um mês, mas foram 10 anos da minha vida, não é assim? Vi muita coisa e não vou dizer que não tenha saudades, claro que tenho saudades, não é? Foi uma vida de muita aventura, não é? Que coisa, é diferente, não é? A Europa, eu vou explicar, é tudo mais controlado, digamos, e na Ásia é tudo mais louco, e tu também já lá estiveste e sabes como é que as coisas são, não é? Sem dúvida. Aliás, eu reti uma frase tua na Copa em que dizias: pois é bonito, mas aqui na Europa tu vais para Amsterdão, vais para Berlim, tu encontras muitos pontos de contacto, mas quando estás naquele lado tu percebes que realmente há uma diversidade, seja de culturas e de coisas que vais vendo, completamente diferente. Completamente diferente. E calculo que seja isso também que tenha... No planeta, no outro país, é mesmo outro planeta, não é? Às vezes nem acredito. É quase, não é? É quase estar no outro planeta. E por isso é que te fiz a pergunta se tencionavas voltar neste... Não digo para já, mas pelo menos para visitar algumas das pessoas que terás com certeza conhecido. Talvez daqui a uns 4, 5 anos gostava imenso, porque deixei lá muitos amigos mesmo, mas muitos. E gostava de visitar os meus amigos e voltar a ver um pouco na Nova Ásia. Mas esta vida, depois de 10 anos, acho que não há lá muito para que eu possa crescer. E acho que nessa fase posso crescer mais na Europa do que lá. Tu foste notando, e eu conheço tanto por amigos como por conhecidos que lá vão estando, e aliás já partilhei contigo algumas histórias, e a velocidade da mudança naquela região do globo é enorme. Portanto, já falei contigo de certos sítios onde tivemos em comum, seja do Vietnã, seja do Laos, e eu falei em algumas coisas e tu disseste, mas no meu tempo não era assim. Isso... Então, na China, lembro-me que vivi na China, uma pessoa comprava um telemóvel ali na rua, inclusive se comprasse com o número que acabava em 4 era muito mais barato, ninguém queria ligar para o número 4, que é o número da morte. E eu fui várias vezes antes para a China, assim, e o último ano que fui lá, já era um processo mais burocrático, mais controlado, mudou imenso, cresceu uma velocidade alucinante, não é? E Camboja não fui lá recentemente, mas tenho amigos meus que foram lá, e notam, e Vietnã nota-se imenso. Sim, e já falámos sobre isso, aliás, a minha experiência lá não tinha sido nada idêntica à tua, no Camboja, portanto, calculo que provavelmente agora quem faça essa viagem terá uma experiência completamente diferente em relação a mim. Mas eu colocava-te esta questão porque, estando aquela região do globo sempre em constante desenvolvimento,
se lá voltasses, o que é que esperavas ver de diferente? Isto porque um país como o Laos, e a ideia que eu tenho do Laos, estive lá há pouco tempo, é pouco mais do que o Luang Prabang e Vang Vienne, mas o resto é mato, e há muito por desbravar, e na altura já se via empreendimentos em construção, portanto eu calculo que daqui a uns 5 anos que esteja completamente diferente. Sim, Laos acho que vai crescer muito, mas agora eu não acho que aqueles países como Vietnã, Tailândia e tudo mais vão se tornar uma Europa tão cedo, estás a ver? Ainda tem alguns problemas estruturais para lá chegar. Agora, realmente Laos é um país extremamente rural, como lá estive, não é? Estive lá em 2010 e adorei, estive lá 2 meses, e já tenho visto sentado lá, já cresceu imenso, as pessoas têm falado que cresceu imenso, mas portanto vai haver realmente umas diferenças, não é? Isto é um bocado como eu quando cheguei à Índia achava caótica, mas as pessoas falavam bem que era a Índia há 30 anos atrás, isto não era nada assim, não é? Não fui o único turista, não é assim? Claro. Pronto, certo, bem, acho que vai ser um certo saudosismo, sabes? Acho que eu gosto daquele aspecto de aventura e de selvagem da Ásia, ter o melhor de nós, não é assim? E mais, prepara-nos para a vida e crescemos também, entende? E o fator crescer é muito importante, porque se as pessoas estão num ambiente fechado, tem uma visão, não só uma visão fechada, mas uma certa proteção, e lá não há proteção nenhuma, portanto a pessoa tem que mesmo crescer. Isso é um fator fundamental que eu adorei lá estar, não é? Nós estamos a chegar aqui ao final do nosso podcast e gostava de fazer uma última pergunta. Onde é que tu te vês daqui a 2-3 anos? Nós falámos há um bocadinho. Vejo-me claramente trabalhar para a Cleverty e trabalhar neste projeto, se tudo correr bem, não é? E gostava de poder, o meu objetivo é nos fins de semana continuar a viajar em Portugal e ter uma vez de férias por ano para ir para longe. Gostava de ir à África do Sul, gostava de ir à América Central, mas desta vez sobre férias, não é assim, daquelas típicas de 1 mês, não é? Um bocado de aventura, mas do ponto de vista de trabalho, quando vim para Portugal foi para me comprometer a um determinado projeto, foi mesmo com esse objetivo, percebes? E nós estamos muito contentes, por ter connosco, Alexandre. Deixo-te aqui um repto. Estamos à espera de uma talk dada pelo Alexandre Freire. Muitos colegas nossos já me perguntaram para quando é que era a tua talk, mas isso é algo que teremos falado em privado e até por uma questão de suspense vamos deixar a data e o tema a definir. Alexandre, da minha parte, foi um prazer estar aqui à conversa contigo e o resto da nossa conversa será provavelmente quando voltarmos da quarentena na Copa. Assim espero, ok? Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado e o resto boa tarde. Ok, adeus então. Obrigado a todos. Este foi o 3º episódio do podcast Cleverty. Encontramos no 4º com um convidado surpresa. Obrigado.